A paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. É um prazer estar com vocês, o Grupo Efatá. Obrigado, tia Eulália, pela oportunidade de podermos estar aqui para falarmos um pouquinho sobre a infância de Jesus. Nós estamos chegando na semana do Dia das Crianças e a tia Eulália, com toda a equipe, preparou um material muito rico para vocês, falando um pouquinho sobre crianças especiais na Bíblia, crianças que Deus usou de uma maneira especial. Para quem não me conhece, sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e estou aqui nessa noite para conversarmos um pouquinho sobre a infância de Jesus. Falar da infância de Jesus é um pouco complicado pela falta de textos, pela falta de descrição. A Bíblia ela tem poucos textos que descrevem a infância de Jesus e a sua adolescência. E muitas vezes as pessoas, pela essa falta de informação, vão buscar informações em lugares errados e trazem coisas que não condizem com o ensino bíblico. Então, nós queremos nessa noite comentarmos um pouquinho sobre a infância de Jesus, sobre a sua adolescência, tomando como base a palavra de Deus. Tomando como base os poucos textos que temos, mas textos bíblicos, a qual Deus usou de bondade e misericórdia e nos deixou, para falarmos um pouquinho sobre esse assunto. Talvez você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa aula, está assistindo essa pequena palestra, vai perguntar, pastor, por que falta textos, falta muita coisa sobre a infância de Jesus? Nós temos o nascimento de Jesus, e aí você tem alguns relatos sobre o nascimento. Depois nós temos um silêncio de 12 anos, e aí nós vamos ter Jesus lá no templo, no meio dos doutores, e depois você vai ter mais um silêncio de 18 anos até o batismo de Jesus. Então muitas pessoas olham a Bíblia Sagrada e perguntam por que há essa lacuna, essa falta de informação. Nós precisamos compreender, ao estudar a palavra de Deus, a ler a Bíblia Sagrada, que a Bíblia não é um livro biográfico, um livro para contar a biografia de Jesus. Um livro biográfico, ele fala sobre os pontos importantes da vida do indivíduo, conta toda a história dele até chegar no final da sua trajetória. Então ela traz um relato sobre toda a história do indivíduo. A Bíblia Sagrada, ela vem com um projeto de Deus, mostrar-nos a salvação através de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, alguns textos que parecem para a gente faltar detalhes, faltar alguma coisa, o que ela vai estar trabalhando? Ela vai estar completa, porque o projeto original de Deus, que é mostrar a salvação para mim, para você, através de Cristo, as informações que a Bíblia traz, elas são suficientes. Então, ela é suficiente para levar o homem à salvação e ao arrependimento. Então, é por isso que às vezes a gente olha para a Bíblia Sagrada e diz: olha, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa faltando. Porque a Bíblia não é um livro biográfico, ela é um livro cujo projeto é mostrar a redenção e a salvação de Deus através de Jesus Cristo. Então ela traz todos os pontos, todas as informações importantes para que o homem, a mulher, a criança, o adolescente possa conhecer a salvação por Jesus Cristo. Então ela cumpre seu papel através disso. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a infância de Jesus, vamos tomar alguns textos por base, nada que vamos falar para você aquilo que pensamos ou achamos, mas nós vamos tomar a Bíblia Sagrada por base. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre aonde Jesus cresceu, qual foi a cidade que ele cresceu, que ele passou a infância, passou a sua adolescência. Então isso é importante a gente entender. Então no primeiro tópico nós vamos conversar um pouco sobre isso, aonde Jesus cresceu. Queremos falar um pouquinho sobre a família de Jesus, então o meio familiar que Jesus se desenvolveu, a família a qual ele foi criada, quais as características importantes dessa família. Vamos conversar um pouquinho sobre a infância de Jesus, então Jesus como criança. Então muitas pessoas acham que Jesus como criança fazia milagres extraordinários, fazia coisas espantosas. Nós vamos ver que não. Jesus foi uma criança normal como qualquer outra criança, embora tendo o chamado de Deus, embora tendo algo especial de Deus na vida, mas ele foi uma criança normal. E nós vamos falar um pouquinho sobre a adolescência de Jesus. Então Jesus como adolescente, o que a Bíblia revela sobre isso?
Então, o projeto dessa aula é te mostrar um pouquinho sobre a infância e adolescência de Jesus, trazer alguns pontos importantes que você possa ensinar às crianças, passar para as crianças, trazer algo importante sobre isso e edificá-los, mostrando que Jesus é um exemplo, tanto para o adulto como para a criança e para o adolescente. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto importante é o lugar do crescimento de Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, existem três cidades que são muito importantes na vida e no ministério de Jesus Cristo. A primeira cidade que você vai ver que é de grande importância no ministério de Jesus Cristo é a cidade de Belém. Pastor, por que a cidade de Belém é de grande importância na vida de Jesus Cristo? É a cidade do nascimento de Jesus Cristo. Quando você vai observar o texto sagrado, você vai ver que José e Maria eram da cidade de Nazaré, mas Deus, na sua grande sabedoria, ele usa o profeta Miqueias lá no Antigo Testamento e ele profetiza que o nascimento do Messias, do Salvador do mundo, seria na cidade de Belém. E é interessante a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus age para que isso venha acontecer. A Bíblia Sagrada nos diz que o imperador romano da época faz um decreto de um grande censo. Pastor, o que é o censo? É um cadastro das pessoas que habitam no Império Romano. E cada um, para se cadastrar, tinha de voltar à sua cidade natal. E a Bíblia Sagrada nos diz que José era de Belém. Então, cabe a ele voltar à cidade de Belém. E a Bíblia diz que quando ele volta na cidade de Belém, cumpre-se os dias do nascimento de Jesus Cristo. E Jesus nasce na cidade de Belém, conforme a profecia bíblica. Então é importante, quando vamos conversar com as crianças, mostrarmos o quanto Deus está no controle de tudo. Tudo está debaixo de um projeto divino da soberania de Deus e Deus trabalha para que a sua vontade, para que seus planos e projetos aconteçam. Talvez você que está me assistindo agora está dizendo, Deus falou comigo, me mostrou planos e projetos, parece que não estão acontecendo. Tenha certeza, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus determina acontece. Então, Jesus Cristo, ele nasce na cidade de Belém. Então, na vida de Jesus Cristo, Belém é muito importante porque é a cidade do nascimento do Salvador Jesus Cristo. Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 4 e 6. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 4 e 6. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 4 ao verso 6. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos diz. 4. E subiu também José da Galiléia para a cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, cumpriu-se os dias que ela havia de dar à luz. Então é importante na vida de Jesus Cristo a cidade de Belém. Segunda cidade importante na vida de Jesus Cristo é a cidade de Nazaré. José e Maria eram dessa aldeia de Nazaré. A gente vai depois falar um pouquinho mais sobre isso, mas eles eram de Nazaré. Então Jesus Cristo, ele passa toda a sua infância, adolescência e juventude na cidade de Nazaré. Então ele vive na cidade de Nazaré por 30 anos aproximadamente, ele habita na cidade de Nazaré. Então, como Belém é importante na vida e no ministério de Cristo, como lugar do seu nascimento, Nazaré é importante na vida e no ministério de Cristo, pois é o lugar aonde ele cresceu, aonde ele conviveu durante os anos antes do seu ministério. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 2, verso 23. Vamos ver então Jesus na cidade de Nazaré. Mateus, capítulo 2, verso 23. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 2, verso 23.
e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado o Nazareno. Uma coisa interessante na vida e no ministério de Jesus Cristo, havia um projeto divino. Deus traçou todo aquele projeto, o lugar do seu nascimento e o lugar aonde Jesus ia crescer. Então Jesus, ele cresce na cidade de Nazaré. Então o importante no ministério e na vida de Jesus, nascimento, Belém, Nazaré, aonde ele cresceu, e Jerusalém. Pastor, porque Jerusalém é importante? É o lugar aonde Jesus é julgado, crucificado, morto e ressuscita, anunciando a salvação através da sua ressurreição. Então, Jerusalém é importante, que é o lugar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando você vai estudar sobre a vida, sobre o ministério de Jesus, essas três cidades são muito importantes. Nós estamos falando um pouquinho sobre aonde Jesus cresceu, aonde Jesus passou a sua infância, sua adolescência e sua juventude. E nós falamos que foi aonde? Na cidade de Nazaré. Pastor, que cidade é essa? Será que era uma grande cidade com muitas pessoas? Deus coloca Jesus, o seu filho, no lugar de destaque. É interessante notarmos que Jesus vem para nos ensinar humildade. A Bíblia diz que quando ele nasce, ele é colocado numa manjedoura, num lugar humilde e simples. Aonde Jesus cresce? Numa cidade humilde e simples. A cidade de Nazaré, quando nós olhamos para a história bíblica, quando nós estudamos a geografia bíblica, vamos ver que não é uma cidade grande, mas é uma aldeia muito pequena. Essa aldeia ela fica a 115 quilômetros da capital Jerusalém. Então ela ficava a 115 quilômetros da capital Jerusalém, na região da Galileia. Esse vilarejo estava sobre uma montanha. E a história nos diz que morava aproximadamente de 20 a 30 famílias neste lugar. Era rodeado por agricultores que plantavam, e era um lugar muito simples. É interessante, quando você vai olhar para a história bíblica, você vai ver que a cidade de Nazaré ela é menosprezada. A história nos diz que lá havia uma grande mistura de pessoas e os próprios judeus desprezavam a cidade de Nazaré. Então Jesus cresce num lugar humilde, sem destaque social, cresce num lugar simples, mas estando debaixo do plano de Deus. Outra coisa que nós devemos conversar com as nossas crianças e adolescentes é mostrar o quanto é importante todo momento da nossa vida estarmos debaixo dos planos de Deus, estarmos debaixo da vontade de Deus, estar aonde Deus nos quer. E é muito importante para você, líder, para você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes a gente acha que a gente deve fazer o que quer, agir da maneira que quer, mas nós precisamos compreender, se quisermos viver a vontade, os projetos de Deus, precisamos estar debaixo da vontade de Deus, aonde Deus nos quer. Talvez você está vivendo um grande conflito interno sobre o lugar que você está, aonde você está, mas entenda isso, o importante é estar na vontade de Deus. Então a cidade de Nazaré não era importante, não tinha grande destaque, mas era onde Deus, através dos profetas, tinha falado que o seu filho ia crescer. É interessante que eu disse para vocês que ela era menosprezada até pelos judeus. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, verso 46. João, capítulo 1, verso 46. Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 46. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. João 1 e 46. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 1 de João, verso 46, diz assim: E disse Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe: Vem e vê. João está falando acerca do chamado dos primeiros discípulos.
E aí a gente vai ver Filipe chamando Natanael para conhecer o Messias, para ver aquele a qual as Escrituras falava. E como eu disse para vocês, a cidade de Nazaré não era bem vista pelos judeus. Então, quando ele diz que esse Jesus, que é o Messias, vem da onde? Vem de Nazaré. Então ele menospreza, ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus cresce num lugar humilde, num lugar simples, mas debaixo da vontade de Deus. Então esse primeiro tópico é para que a gente compreenda aonde Jesus cresceu, aonde ele viveu. Isso é importante para nós no nosso estudo. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre a família de Jesus. Aonde Jesus cresceu? Qual foi a família que ele cresceu? A Bíblia Sagrada nos diz que quando o anjo fala com Maria, ela e José ainda não são casados, eles apenas são noivos. Vocês vão ver na Bíblia a palavra desposado. A palavra desposado quer dizer como se fosse um noivado. É diferente da nossa cultura, lá o compromisso do noivado já era como se fosse o compromisso de um casamento, mas os noivos não moravam na mesma casa e nem tinham contatos íntimos. Então a Bíblia diz que José e Maria eram desposados ou eram noivos. E o anjo chega e fala com Maria sobre o projeto de Deus dela ser a mãe do Filho de Deus. Então a Bíblia nos mostra que José de momento não aceita, ele teme por Maria. Uma coisa legal a gente entender é o amor que tinha entre os dois e o respeito. Porque quando José vê a situação, ele não procura difamar, a Bíblia diz que ele não quis difamar, ele prefere ir embora, fugir da situação para que ela não seja defamada, do que causar algum sofrimento para Maria. Então a primeira coisa importante, Jesus é criado num lar de muito amor, de muito respeito. Então isso é importante quando nós falamos para as crianças que o lar é a base de tudo. O lar é a base da família, é o lugar onde nós trazemos os nossos princípios, as nossas estruturas. Então isso é importante destacarmos nessa história. Então Jesus é criado nesse lar. Então José e Maria aceitam o plano, o projeto de Deus, e através do aceitar o plano de Deus, Jesus agora vai fazer parte de uma família. Pastor, essa família era rica, essa família tinha muitas propriedades? Não. Jesus nasce num lugar simples, se cria numa cidade simples e vai viver no meio de uma família simples. Pastor, como você pode me dizer que Jesus foi viver no meio de uma família simples? Nós temos evidências bíblicas que mostram isso. Abra a tua Bíblia para que você entenda a simplicidade da família de Jesus. Então nós vamos lá para a nossa Bíblia, Lucas capítulo 2, verso 24. Lucas, capítulo 2, verso 24. Vamos ver sobre a família de Jesus, uma família simples de Nazaré. Lucas, capítulo 2, e o verso 24. Diz assim: para que se deem a oferta segundo aquilo que a lei do Senhor determina, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Quando na lei do Antigo Testamento alguém tinha um filho primogênito, ele tinha de levar o menino ao templo e levar algo para o sacrifício. O sacrifício normalmente era um animal grande, mas a Bíblia Sagrada nos diz que se a pessoa não tivesse condição de levar esse animal grande, ele ia fazer uma oferta de pobre. A oferta dos pobres seria um par de rolinhas ou um par de pombinhos. Então, quando nós olhamos a primeira oferta de José e Maria pelo menino, pelo nascimento do menino Jesus, nós vamos ver que é uma família simples e humilde. Então, eles vão levar uma oferta de uma família simples e humilde. Então, Jesus, ele cresce numa cidade simples, no meio de uma família simples. Então isso influencia muito na formação do caráter de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 11, no verso 28 e 29, ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus exalava, levava a humildade.
Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele fala assim, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que não quis ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Então Jesus nos traz um grande exemplo de humildade. Então ele foi criado num lugar simples, no meio de uma família simples. Então é importante a gente entender esse detalhe da família de Jesus Cristo. E além de estar no meio de uma família simples, Jesus não foi filho único. Nós precisamos compreender, Jesus é o filho unigênito do Pai. Então Jesus é o único filho de Deus. Mas de José e Maria nós temos de entender, a Bíblia diz assim, e ele não a conheceu até que nasceu seu filho primogênito Jesus. Então José e Maria não teve uma vida de casal até o nascimento de Jesus. Após o nascimento de Jesus, esse casal tem outros filhos. Pastor, mas da onde você está tirando isso? Como eu disse para você, precisamos ter bases bíblicas. Então abra a tua Bíblia para você ver que Jesus teve irmãos e irmãs. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 13, versos 55 e 56. Abra a tua Bíblia, Mateus, capítulo 13, versos 55 e 56. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que é líder, você que é professor de criança, você que é líder de ministério, não faça nada, não diga nada sem estar baseado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que ensinamos, ela é o sustento do nosso ensino. Tudo que falamos, ensinamos, é baseado na palavra. Mateus, capítulo 13, verso 55 e 56. Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Então, as escrituras sagradas são bem claras ao nos dizer que Jesus teve irmãos e irmãs. Então, Jesus cresce no meio de uma família humilde, com outros irmãos e com outras irmãs. Então, ele tem esse convívio familiar de ser irmão mais velho, de estar no meio da família. Então, ele tem todo esse convívio familiar. Então, ele cresce nessa família. A família de Jesus era uma família devotada ao Senhor. Então nós vamos ver que além de ser uma família humilde, numerosa, eles eram devotados ao Senhor. É interessante quando Deus escolhe José e Maria, Deus não faz algo aleatório, mas escolhe uma família temente a Deus e devotada ao Senhor, porque o Filho de Deus precisava crescer nesse lar de temor de Deus, de ensino da palavra de Deus, de devoção ao Senhor verdadeira. É uma coisa muito importante que devemos falar para as nossas crianças. O nosso lar deve ser o lugar de comunhão com Deus. A criança, o adolescente não pode ter na vida, na mente, que só indo à igreja, ao culto, é o lugar de eu ter comunhão com Deus. O lar é o lugar de desfrutarmos a comunhão real e verdadeira com o Criador. Então isso é muito importante. Então a família de Jesus era uma família devotada ao Senhor. Lucas capítulo 2, verso 41. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, verso 41. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 2 e 41 diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Eu disse para vocês que a cidade aonde Jesus cresceu ficava aproximadamente 115 quilômetros da capital Jerusalém. Todo judeu devotado ao Senhor, todo judeu temente a Deus, que guarda a palavra do Senhor, se esforçavam para estar na festa da Páscoa na capital Jerusalém. Então nós vamos ver um caráter religioso, devotado e sincero dos pais de Jesus, pois a Bíblia nos diz que todos os anos eles subiam para adoração em Jerusalém. Então Deus coloca Jesus numa família devotada, numa família que tem o amor sincero e o temor do Senhor. Porque se não fosse assim, o menino Jesus não teria aprendido a palavra do Senhor. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele trouxe de conhecimento veio do seu lar.
É interessante notarmos se Jesus, por ser de uma família humilde, normalmente essa família humilde ela tinha dois compromissos importantes com a criança. Primeiro, ensinar-lhe o temor do Senhor e a palavra de Deus, conforme a lei nos diz. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a recomendação era essa, que a lei devia ser colocada no coração da criança em todo momento, andando pelo caminho, se assentando, se levantando, eles deveriam ensinar o temor do Senhor às crianças. Então, toda a família devotada a Deus, que guardavam a palavra de Deus, amavam o Senhor sinceramente, eles trabalhavam para levar o amor de Deus ao coração dos filhos. Outra coisa importante que era a função da família, passar para o filho a profissão do seu pai. Então é interessante que a Bíblia nos diz que Jesus era carpinteiro, e nós lemos o texto que o pai adotivo de Jesus, José, era carpinteiro. Então Jesus teve uma criação tradicional da família judaica, recebeu o conhecimento da palavra de Deus, foi instruído pelos seus pais e também aprendeu a profissão como era de costume. Outra coisa importante desse convívio familiar de Jesus é que Jesus também foi alfabetizado. Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas que Jesus não era analfabeto, mas ele sabia ler as Escrituras. Ele tinha conhecimento para fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ver lá no capítulo 4 de Lucas. Lucas, capítulo 4. Abra a tua Bíblia e o verso 17. Lucas 4, 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou para curar os enfermos e quebrantados de coração. Jesus já está na fase adulta, ele vai para a sinagoga no sábado, como era de costume, e ali era costume ler a lei do Senhor e interpretar a lei do Senhor. Então entregam aqui, quando falo rolo, porque a Bíblia Sagrada nessa época não era igual nós temos em livro, ela era em rolos, entregam a Jesus o rolo do profeta Isaías e ele vai ler e explicar o texto sagrado. Então Jesus ele foi instruído pela sua família, recebeu o conhecimento da palavra do Senhor e ele foi também alfabetizado, pois ele sabia ler. Então isso é importante nós vermos sobre a família de Jesus. Outro ponto importante, que ele não era o queridinho da família, ou não era aquele que ninguém gostava dele, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que ele tinha o amor e o respeito da sua família, da sua mãe, do seu pai e dos seus irmãos. Eu acho muito bonito o texto que está em Marcos, capítulo 3, verso 20 e 21. Marcos, capítulo 3, verso 20 e 21. O amor dos irmãos de Jesus e o seu cuidado por Jesus Cristo. Marcos 3, verso 20. E foram para uma casa, e afluiu a multidão de tal maneira que nem ele podia comer pão. E quando os seus ouviram, saíram para levá-lo embora, porque diziam: ele está fora de si. É interessante isso. A vida de Jesus era tão agitada, tão corrida, que a Bíblia nos diz que no início do seu ministério, muitas vezes Jesus não tinha tempo nem para parar para fazer uma refeição. E eu falo do amor e do cuidado da família, porque quando seus irmãos e a sua mãe souberam dessa situação, que ele estava tão ocupado que muitas vezes esquecia da sua refeição, eles fazem um projeto. Vamos lá, vamos tirar ele de lá, vamos levar ele embora, porque ele está fora de si, ele está se desgastando muito. Pastor, o que é isso? O amor e o carinho. Outra coisa importante que devemos passar para as nossas crianças nessa lição que você vai estar ensinando é sobre a importância da família, a importância do amor e do cuidado no meio dos membros da família. Não importa se é um, se são 10, se são 20, a família precisa cuidar um dos outros, ela precisa crescer em amor, precisa crescer no respeito e cuidar um dos outros. Então é muito importante esse segundo aspecto da infância de Jesus, que é a família onde Jesus Cristo cresceu, a família onde ele foi instruído.
Agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre a infância de Jesus. Então nós vamos para o tópico 3, a infância de Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre a infância de Jesus. Há muita especulação sobre a infância de Jesus Cristo. Se ele fazia milagres, se ele operava coisas extraordinárias, se ele era reverenciado pela família. Pastor, como foi a infância, Jesus menino? Para sua surpresa, para sua informação, ele foi uma criança normal, comum como qualquer outra criança. As referências que nós temos acerca de Jesus Cristo criança, não há referência bíblica nenhuma sobre ele fazendo milagre, sobre ele sendo algo extraordinário. Mas as referências que temos é que ele foi uma criança normal como qualquer outra criança. Tome cuidado, existem alguns livros que não são inspirados, que foram escritos no primeiro século, que trazem histórias, às vezes, sobre essa infância de Jesus, muito mística, com coisas extraordinárias que as pessoas olham. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, a base da nossa fé, nos diz que Jesus Cristo era um menino igual a qualquer outra criança. Nós temos um texto falando dessa juventude de Jesus, dessa infância de Jesus, em Lucas capítulo 2 e o verso 40. Lucas capítulo 2 e o verso 40. Abra a tua Bíblia comigo. Lucas 2, verso 40. Vamos ver o que Lucas fala sobre a criança Jesus, sobre o menino Jesus. Lucas 2, verso 40. A Bíblia nos diz assim, Lucas 2 e 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Primeira coisa que Lucas fala é que o menino crescia. Aí está falando sobre o crescimento físico do menino, da criança Jesus Cristo. Jesus não teve nada de extraordinário. Ele foi uma criança que durante um tempo foi dependente totalmente da mãe Maria. Ele gatinhou, ele aprendeu a falar as primeiras palavras como qualquer outro ser humano. Então, embora o nascimento houve uma intervenção divina, embora no momento do seu nascimento houve algo sobrenatural, o menino Jesus era igual aos outros. Ele teve um desenvolvimento normal, passou por todo o desenvolvimento meu e teu. Por quê, pastor? Porque além dele ser o filho de Deus, ele tinha de ser 100% homem. Ele precisava ser um ser humano comum como eu e você, para que ele pudesse salvar as nossas almas. Então a Bíblia diz que o menino crescia ou se desenvolvia normalmente. O que a Bíblia fala ainda? Que ele tinha um desenvolvimento físico normal, ele tinha um crescimento espiritual. Então aqui diz assim, e ele se fortalecia no espírito. Então ele crescia espiritualmente. Pastor, como que era esse crescimento? Através da prática da religião, ele participando com os pais do culto ao Senhor e através do ensino da palavra de Deus. Então, como é que a criança cresce na fé? Como é que ela cresce no relacionamento? É muito importante nós dizemos às crianças que elas podem ter um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Elas podem crescer na fé, elas podem ter uma comunhão perfeita com Deus. Não precisa ser adulto. Como é que isso acontece? Primeiro, através do aprendizagem da palavra do Senhor. Então, a instrução da palavra, o ensino da palavra produz esse fortalecimento espiritual. Outra coisa importante que nós falamos no tópico passado, o exemplo dentro de casa. Então, ele estava dentro de uma família temente a Deus, amante da palavra do Senhor, que se esforçavam para adorar ao Senhor. Tudo isso serve para o crescimento espiritual de Jesus Cristo, para o seu fortalecimento espiritual.
Então, uma palestra para os líderes, uma palavra para os líderes, para os pais. O exemplo na área infantil é de grande importância. Falar e ensinar com palavras é bom, mas mostrar com exemplo é melhor. Nós devemos a cada dia preocuparmos em mostrar a fé genuína e verdadeira na prática da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós vivemos numa época que muito se cobra, muito se fala, muito se ensina e pouco se vive. Mas a validação do meu ensinamento, do teu ensinamento, depende daquilo que nós vivemos e fazemos. Então é importante isso. Então o menino Jesus, ele crescia fisicamente, ele crescia espiritualmente, e a Bíblia diz assim, e ele crescia cheio de sabedoria, desenvolvimento intelectual. Então, o desenvolvimento é importante intelectualmente da criança. A criança ela deve ser estimulada intelectualmente a crescer. Então, estimulada a leitura, estimulada a pensar, a raciocinar sobre o assunto. Então, esse crescimento intelectual que Jesus tinha é muito importante no desenvolvimento intelectual das nossas crianças. Então, você, professor, você, professora, que está aprendendo essa aula para poder ministrar, leve as suas crianças a pensar, leve eles a refletir, busque tirar deles o melhor, fazer eles desenvolver a análise, entender, responder de maneira correta. Então, incentivar intelectualmente. Então, Jesus, ele tinha isso. Ele crescia fisicamente, crescia espiritualmente e se desenvolvia intelectualmente. Então, a maneira do desenvolvimento de Jesus não havia nada sobrenatural. Então, nós não vamos ver na vida de Jesus, no ministério de Jesus, quando criança, nada sobrenatural. Então, não há milagres realizados, não há palavras proferidas de maneira extraordinária. O que era Jesus como criança? Uma criança como todas as outras. Nós que trabalhamos no ministério infantil, precisamos aprender uma coisa: não trabalhamos com adultos em miniatura, trabalhamos com criança. Às vezes o líder, às vezes o professor de criança, ele acha que a criança é um adulto em miniatura. Então, às vezes cobra um conhecimento que a criança não tem, às vezes briga demais com a criança por uma atitude infantil que ela tem, mas você precisa entender que o grupo a qual você está trabalhando, seja criança, seja adolescentes, eles estão numa fase de amadurecimento, eles estão crescendo, eles estão desenvolvendo. Então a criança precisa, o momento da brincadeira, o momento do lazer, precisa sim ser cobrada a responsabilidade, às vezes ser tratado as responsabilidades, mas também a necessidade dela ser criança. Então Jesus, como ele era quando criança, uma criança como todas as outras ali na sua aldeia. Então, no meio daquelas crianças, você ia olhar para Jesus, não ia ver nada diferente, não tinha uma luz na cabeça, ele não brilhava, ele não tinha nada diferente, era uma criança como todas as outras. Então, essa é a infância de Jesus. E por fim, você vai ter no capítulo 2 de Lucas, a adolescência de Jesus. Então, nós temos agora no capítulo 2 de Lucas, a adolescência de Jesus. Então, queremos falar com você um pouquinho sobre essa adolescência. Nós vemos algo importante: a criança hebraica, ela não tinha liberdade de conversar sobre a religião, de falar sobre a religião, até que ela fizesse de 12 para 13 anos de idade. Então, eles iam adquirir uma maturidade para poder conversar com o mais velho e discutir religião. Então, quando Jesus é levado ao templo, e aqui é relatado esse momento da vida de Jesus, não é por acaso, é porque ele chegou no momento a qual ele tem liberdade de falar sobre Deus, de conversar sobre a lei. Então, Jesus está cumprindo esse papel. Então, a adolescência de Jesus, agora com 12 anos de idade, no começo da adolescência, ele sobe com seus pais para Jerusalém, e a Bíblia diz que eles vão para a festa da Páscoa, e quando termina a festa, a família de Jesus volta agora para Nazaré,
caminham por 3 dias, porque vocês já viram que a distância era longa e não tinha carro, não tinha, eles vêm caminhando por 3 dias, e quando eles notam que Jesus não está mais no meio da família, que ele não vem vindo com os amigos, que ele não vem vindo com a família, eles voltam para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, eles chegam no templo, e aí Jesus está lá no templo conversando com os doutores da lei, e a Bíblia diz não só conversando, como fazendo perguntas e respondendo perguntas. Então nós temos agora um relato, um pequeno relato de mais ou menos 10 versículos sobre a adolescência de Jesus, sobre esse Jesus adolescente. Então eu quero falar com você um pouquinho sobre essa adolescência, sobre esse Jesus adolescente, e ver o que a Bíblia Sagrada nos revela. Primeiro, que esse Jesus adolescente, com 12 anos de idade, era conhecedor das leis e das escrituras sagradas. Então é importante isso para nós que trabalhamos com crianças, trabalhamos com adolescente, é não ficar só em contar historinhas. É muito triste vermos dentro das igrejas nossas crianças e adolescentes conhecedores de historinhas, mas não conhecedores de Deus, não conhecedores das verdades bíblicas, da palavra de Deus. Então nós precisamos compreender que Jesus, com 12 anos de idade, ele já tinha conhecimento da palavra, ele conhecia a palavra. Abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 2, verso 46 e 47. Lucas, capítulo 2, verso 46 e 47. Diz assim, 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas, e todos os que ouviam estavam admirados da sua inteligência por causa das suas respostas. É interessante que Jesus está, os pais o encontram aonde? No meio dos doutores da lei. Dentro da religião judaica, dentro do contexto judaico da época de Jesus, havia algumas figuras importantes. E entre essas figuras importantes estão os doutores da lei. O que são os doutores da lei? Homens que conheciam profundamente a lei do Senhor. E não só isso, eles estavam habilitados a interpretar a lei. E agora imagina esse Jesus de 12 anos de idade chegando no meio daqueles homens intelectuais, conhecedores da lei do Senhor, fazendo-lhe perguntas e também respondendo às suas perguntas. E a Bíblia diz que as perguntas respondidas pelo adolescente Jesus Cristo era com uma sabedoria tão grande que eles ficavam admirados. Então é muito importante, primeiro ponto que eu quero falar com você, trabalhar o conhecimento da palavra de Deus com as crianças e adolescentes. Muitas vezes a gente só conta história, mas devemos levá-los para a prática da palavra, para o conhecimento mais profundo de Deus. Eles precisam conhecer a palavra de Deus. Então a primeira coisa desse adolescente Jesus, profundo na palavra, cheio de sabedoria de Deus, cheia da graça de Deus. Permita a Deus, nesses últimos dias, levantar crianças e adolescentes cheios do conhecimento de Deus, que abram a sua boca e falem da palavra do Senhor de uma maneira simples, singela, mas de uma maneira impactante para a vida de homens, mulheres e outras crianças e adolescentes. É essa geração que nós estamos preparando para os últimos dias. Então é muito importante. Então, primeiro ponto importante da adolescência de Jesus: conhecedor das Escrituras, cheio da graça de Deus. Segundo ponto importante, ciente da missão a qual ele tinha sido chamado. Não sabemos em que momento da vida de Jesus ele recebe a revelação e ele compreende que ele não é uma criança normal, mas ele é o Filho de Deus com uma missão. Então, quando Jesus está com 12 anos de idade, nós vamos ver que ele já tem ciência desse chamado divino, dessa vocação de Deus. Abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 2, verso 49. E ele lhes disse: por que me procurais? Não sabem vocês que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai?
E é interessante aqui, pastor, que pai é esse? Se é José e Maria que está procurando ele, que pai é esse? Nós vamos ver no texto sagrado que é em letra maiúscula. É Jesus, quando o pai material e a mãe material o encontram, ele diz assim: olha, não estou aqui por acaso, eu estou aqui cuidando dos negócios do reino. Então, esse adolescente Jesus já tem consciência que ele é o filho de Deus, que Deus tem um projeto muito importante na sua vida. Então, esse é muito importante, conversarmos às vezes com as nossas crianças e adolescentes, compreendemos que muitas vezes estamos trabalhando com futuros pastores, futuros líderes da igreja, futuros homens e mulheres que vão fazer diferença na igreja atual. Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, não despreze criança nenhuma, não a subestime, não deixe ela de lado, trabalhe com amor, com graça de Deus, entendendo que como Jesus tinha um chamado divino para ser o Salvador do mundo, muitas das crianças, muitos dos adolescentes que você está trabalhando tem um chamado de Deus, tem algo que Deus vai fazer na vida dele. E permita o Senhor que lá na frente, quando adultos, quando Deus estiver usando eles se lembrem de você, se lembrem de mim e diga: olha, houve um homem de Deus, houve uma mulher de Deus que mudou a minha vida, que me impactou através do ensino da palavra. Então Jesus também ele tinha essa consciência do seu chamado, consciência que Deus tinha algo especial para fazer na vida dele. E é interessante que normalmente um adolescente, quando eles se destacam na escola ou se destacam nas suas habilidades, eles ficam soberbos, eles têm essa dificuldade de lidar com os sentimentos e às vezes acha que é melhor do que o outro, que faz melhor, então aqui vem aquele orgulho, aquela vaidade. O terceiro ponto muito importante sobre Jesus Cristo: embora ele soubesse que Deus tinha um plano para ele, que Deus tinha algo para fazer na vida dele, vamos ver o que ele era. Ele era obediente e submisso. Abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 2, verso 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e em tudo lhes era obediente. E a sua mãe guardava essas coisas no seu coração. É interessante isso. Embora Jesus sabia que ele é o Filho de Deus, a qual Deus o chamara para algo, ele era obediente e submisso a seus pais. Nós precisamos trabalhar com nossas crianças e adolescências a obediência e a submissão. É muito triste vermos nos dias atuais a obediência, o respeito, a submissão estão sendo desvalorizados pela nossa sociedade. Muitas vezes dentro da igreja nós vemos essa situação. Meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesta noite, que está participando desse treinamento rápido, aprenda uma coisa: nós fomos chamados para fazer diferença na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nunca abandonemos os princípios reais e verdadeiros da palavra de Deus. Embora o mundo está corrompido, os valores verdadeiros estão sendo distorcidos, a palavra de Deus ainda tem princípios de valores que devem ser guardados por nossas crianças e adolescentes. Então ensina a tua criança, o teu adolescente, que eles precisam obedecer, que eles precisam se sujeitar a pais e mães, porque há uma grande promessa de Deus para isso. Abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 1 e verso 2. Efésios capítulo 6, verso 1 e o verso 2. Vamos ver o que a Bíblia diz lá. Efésios 6, 1 e 2. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Então precisamos, através dessa lição, ensinar nossas crianças e adolescentes a ter respeito com aqueles que os criaram, a ter sujeição, a respeitarem, porque existe uma promessa de bênção e sucesso para a vida das nossas crianças e adolescentes através da obediência.
Então, o menino Jesus, ele era obediente, ele não era uma super estrela, tinha que ser tratado diferente, mas a Bíblia diz que em tudo lhe era sujeito, ele estava debaixo das ordens dos pais. E outro ponto importante, ele era sociável. Então, abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 2 e 52. Uma pessoa sociável. Diz assim: e Jesus crescia em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Eu quero destacar nesse último ponto essa graça para com os homens. Vivemos numa época que as pessoas não se respeitam. Principalmente no meio dos adolescentes, o respeito com as pessoas mais velhas, com as pessoas necessitadas, não há mais. Mas é interessante que Jesus, ele tinha a graça de Deus, Deus achava graça nele e ele tinha graça para com os homens. Isso quer dizer, é uma pessoa sociável. Precisamos ensinar aos nossos adolescentes, professores e professoras que estão nos assistindo, os princípios de uma vida social. Então, falar bom dia, boa noite, obrigado, eu te agradeço, ter respeito, ter agradecimento, agir com humildade, isso é muito importante. Então, Jesus Cristo, o adolescente, ele era um ser sociável, ele respeitava, ele tinha o respeito das pessoas. E nós precisamos, nesses últimos dias, de adolescentes cheios da graça de Deus, que as pessoas olhem para eles e vejam neles a graça do Senhor, que hajam com humildade, que hajam com palavras brandas, que não hajam de maneira agressiva, porque isso é muito necessário. Talvez você nesse estudo está dizendo, pastor, é muito pouco, falta informações. Eu quero te dizer, esse projeto que está acontecendo nasceu do coração do Senhor. E Deus vai te abençoar, Deus vai mover o teu coração. Trabalhe os pontos importantes na vida das tuas crianças e dos teus adolescentes. Coloquem para eles que Jesus é um referencial não só para os adultos, mas para as crianças e adolescentes, e que Deus era com ele em todo o momento. A graça de Deus estava sobre ele. E não é diferente nesses últimos dias com nossos adolescentes e adultos. Deus quer fazer sobre você, trazer sobre nós coisas maravilhosas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja da Criança em Campinas. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 8012, estou à tua disposição. Tia Eulália, obrigado por essa oportunidade, por aqui estar conversando um pouco. O pessoal do Projeto EFATÁ, que Deus abençoe a cada tio, a cada tia, que Deus use muito vocês nesses últimos dias para trabalhar com crianças e adolescentes. Deus tem um projeto nas nossas vidas que é levar crianças e adolescentes para o reino dos céus. Guarde a palavra do Senhor, Mateus 18:14, porque a vontade de Deus é que nenhuma criança se perca. Vamos cumprir essa vontade do Senhor. Se depender de mim e depender de você, nós vamos trabalhar para que nenhuma criança se perca. Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai eterno, Pai santo, muito obrigado. Eu oro, Pai, por cada irmão, por cada irmã que está participando dessa semana. Senhor, que eles sejam movidos, tocados, alcançados por Ti, ó Pai. Abençoa a tua serva, tia Eulália, abençoa a sua equipe, ó Pai, todos desse projeto. Dai da tua graça e bondade, usa cada dia o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.